Olá, pessoas queridas, como vão vocês? Tudo bem? Aqui é o professor Preto Rick, estou na área. Eu queria. Esse vídeo, na verdade, né? Ele tem um layout novo, com a mesma interface, porém um layout novo, em que eu agora apareço para vocês. Eu estou com a minha webcam ativa aqui. Antes vocês só escutavam a minha voz nos vídeos. E eu resolvi gravar assim porque eu quero experimentar essa interação em que vocês podem me ver, né? Aquelas pessoas que apenas não estiverem ouvindo esse áudio, mas podem me ver também. E a gente avaliar sobre essa experiência, né? Se ela é melhor do que a anterior que eu estava praticando, que era só com áudio e a tela de apresentação, né? Então eu espero que vocês gostem, tá? A gente vai fazer uma transição entre telas aqui. Vou demonstrar para vocês então o que a gente tem. Essa é a principal em que eu falo sobre a aula, o conteúdo, trago algumas questões importantes para a gente conversar, tá? Então inicio com essa tela. É, Gostaria que vocês avaliassem, inclusive, o layout aqui que eu utilizei, fizessem as críticas que vocês acharem interessantes. Quando nós estiver em sala, ou se vocês tiverem acesso aqui à plataforma, podem deixar comentários sobre isso. Agradeço muito. E a segunda tela é esta aqui, em que eu continuo com o meu tamanho aqui, né, projetado para vocês, que eu ainda estarei falando sobre alguma coisa a respeito agora da ferramenta que eu estarei demonstrando, ou em demonstração, né, para a gente sair do gerundismo. E na sequência eu tenho essa outra tela em que a minha imagem ela é reduzida, que eu vou dar foco à explicação técnica aqui do uso da ferramenta, tá? Ferramenta, software, qualquer coisa que eu venha avaliar. Então não é restrito a esta ferramenta. Nesse caso, a gente vai avaliar o Figma, tá? E a última transição, que é esta, em que eu volto a aparecer numa dimensão um pouco maior, porém já com a minha tela de agradecimento, então é o que vocês vão ver, tá? Então, retornando aqui, eu vou começar então, vamos lá o que interessa. Então vamos lá, vou abrir aqui o Figma, deixa eu transferir aqui. Então, já estou com o meu Figma logado, tá? Para quem não sabe ainda como criar a primeira área de trabalho, né? O primeiro rascunho, que eles chamam de draft. Vocês veem aqui, ó, no canto superior direito tem um botão azul com o símbolo de mais, né? O sinal de mais, Design File, né? Ou seja, adicione, crie um novo arquivo de design. Então é o que a gente vai fazer. Lembrando que no Figma e nas telas, nos softwares de protótipo, a gente tem pelo menos três ambientes. A gente tem um ambiente de design, onde a gente cria, todo o processo criativo acontece ali. Há um ambiente de protótipo, que é onde a gente faz as interações, tá? Então lembre-se disso. Tem diferenças entre o design. Toda vez que a gente vai mexer no design, vai fazer alguma alteração gráfica, ambiente design. Vai fazer alguma interação entre os objetos, os elementos gráficos que compõem aquele layout que vocês fizeram, protótipo. E quando vocês quiserem visualizar o resultado disso, vocês vão para a parte de preview, a apresentação, tá? Então vamos lá, eu vou abrir aqui então, fazer a transição, eu vou abrir o meu arquivo aqui, do Milton Nascimento, tá? Então eu fiz esse projetinho aqui para explicar para vocês como seria o nosso trabalho. E eu já quero ensinar como é que eu tiro, arrasto para o lado para poder ter o espaço do meu workplace. O workplace, lembrando, a nossa área de trabalho, no nosso espaço de trabalho. É como se fosse a minha mesa de trabalho. E o wireframe que a gente tem ali, o design feito, é a minha prancha, né? Como se fosse o meu lugar de desenho, o meu papel. Então, a minha tela, tá? Então a gente tem essas duas diferenças. E como é que eu faço para liberar espaço aqui? Então eu seguro a barra de espaço no teclado e a mãozinha aqui do mouse aparece. Então eu posso segurar o botão esquerdo do mouse e arrastar para o lado, em qualquer ponto, tá? Qualquer ponto. É como se eu estivesse movendo a minha mesa um pouco para o lado, para deixar o que está na minha mesa naquele lugar, indo também junto com ela. Então eu arrasto para o lado e agora eu tenho essa parte à minha direita aqui, mais livre para poder fazer um outro design. Bom, entendido isso, compreendido isso, eu vou refazer algumas coisas que eu já fiz aqui, reprisando inclusive as aulas que nós tivemos, para vocês compreenderem as técnicas e como é que a gente faz cada coisa, tá? Lembrando que nós temos uma barra de ferramentas à esquerda, que é onde eu organizo todos os elementos que eu trabalho,
e uma outra barra de ferramentas lateral à minha direita, que é onde aparecem todas as propriedades de cada elemento que está selecionado. Então, se eu estou com um elemento aqui agora selecionado ou nada selecionado, que é a minha área de trabalho, que é o meu workplace, o que diz respeito aqui são alterações e propriedades dessa workplace. Então, veja que eu estou aqui com o fundo quase branco, né? Com o código hexadecimal EF, EF, EF. Então, se eu clicar aqui para alterar, eu posso mudar a cor ali, ó. Do que? Do meu workplace, tá? Então, essa dinâmica aqui é do meu workplace. Se eu colocar todo branco, que é o código FFFFF, fica todo branco, tá? Então, só para vocês entenderem, nessa revisão de coisas que a gente já ensinou na sala de aula algumas vezes, como é que a gente faz essa interação e essas modificações e o que, que é cada coisa, tá? Eu vou deixar esse fundo branco aqui. Aliás, eu vou deixar um pouquinho cinza, né, para poder diferenciar e conseguir evidenciar aqui com contraste o que é branco na minha tela. Vou fechar. Então, eu alterei aqui só o meu workplace. Eu vou criar um frame. Frame vai ser exatamente o meu material de trabalho, minha página, tá? E eu posso ter vários frames, como a gente já disse antes. Então, para fazer isso, eu venho nesse ícone aqui, ó, Region Tools, né? Region Tools, que é ferramenta de região, como eles chamam, não é uma tradução livre. Então, quando eu clico aqui na setinha para baixo, para expandir, eu tenho três opções. Frame, Session e Slice. A gente está trabalhando só com frame, tá? A gente está indo direto ao ponto do objeto que a gente quer construir. Nesse caso, uma página eletrônica, one page. Aproveitando para falar conceitualmente do one page, quando a gente pensa em site, o que vem em mente? O nome propriamente dito, né? O site, ou website, ou página eletrônica, querem dizer a mesma coisa. Mas tem outros nomes, né? Portal, por exemplo. O portal da UOL, o portal da Globo. Por quê? Porque naquele formato web, a gente tem várias categorias de informação. Então, eu quero acessar a área de esportes, por exemplo, de um portal de comunicação, de uma empresa de comunicação. Eu tenho ali um conjunto de informações sobre esportes que tem suas subcategorias. Então, eu tenho esportes como tênis, futebol, corrida. Então, dentro de corrida tem várias outras subcategorias, né? Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3, Stock Car. Então, para vocês entenderem que o portal, ele é um site, obviamente, porém segmentado em categorias. Então, cada categoria vai ter sua especificidade. Então, eu consigo organizar a informação que eu entrego para o usuário, tá bom? Portal é isso. Já um site, ele tem a dimensão específica de entrega da informação de um produto específico. E o que seria esse produto específico? Pode ser uma instituição, então eu quero falar sobre uma empresa e todas as informações que essa empresa deseja apresentar para o cliente. Posso falar sobre um produto especificamente de uma empresa, de uma marca ou uma própria marca. Então, posso falar de uma pessoa, né? Um artista, por exemplo, como é o caso do Milton Nascimento, esse exemplo que a gente trouxe aqui. Então, veja que dentro desse assunto principal, eu posso ter outros assuntos ali, mas todos esses assuntos estão relacionados ao assunto principal. Então, eu posso dizer que esse tipo de site é institucional, tá? Porque eu informo sobre alguma coisa. Ou um site do tipo branding. Branding é de marca, né? Então, é o que informa a marca, o que informa algo sobre aquela marca. Então, seria um website de característica institucional. Tenho também, nesse mesmo formato, um website de divulgação. De novo, eu tenho um produto específico, eu quero lançar aquele produto, quero trazer informações sobre aquele produto, uma página, ou posso ter várias páginas, mas todas ligadas ao assunto principal, que é o produto. Mas nós temos um estilo de site. Nós temos os sites que têm páginas internas, todos esses que eu falei têm páginas internas, então quando eu clico numa categoria, num item de menu, por exemplo, eu abro uma outra página que traz um conjunto de informações. Mas esse estilo que a gente está visualizando aqui, na nossa interface, ele é do tipo one page. O que significa isso? É que só tem uma página. E como é que eu organizo todo o conteúdo, inclusive com o menu principal, com opções para você clicar e interagir? Toda a interação, toda a informação, ela está na verticalidade. Então eu construo essa informação, eu vou organizando essa informação na vertical. Então como é que eu trabalho? Com blocos de informação. Então a gente começa a entrar na questão conceitual da importância de organizar o espaço visual
em relação à informação que eu tenho e dentro da categoria dessa informação. Então observem aqui, eu vou dar um zoom na minha tela, arrastar um pouquinho para cá de novo. Vou dar um zoom aqui, tá? Para vocês verem. O que eu tenho aqui no meu menu principal? Eu tenho o primeiro item, que é eu, Milton Nascimento, depois minha vida, depois discografia e depois shows, né? O que significa? Que eu dividi a estrutura dessa página em 4 partes. Quando eu vou para eu, Milton Nascimento, eu quero mostrar apenas essa parte aqui em que tem a foto do Milton, tá? Então eu abro o site, quando eu inicio o site, a primeira coisa que aparece é esse bloco primeiro aqui, que é com a foto do Milton e mais nada. O menu, obviamente, acima e a foto do Milton. Quando eu rolar o meu mouse para baixo, fizer um movimento de scroll, né, o termo em inglês, eu vou ter o segundo bloco, que começa com a história dele, né, década de 1940, que é quando ele nasce. E eu sigo contando para o terceiro bloco a história dele. Então, o terceiro bloco, ele continua com a história do Milton, porém já na década de 1960. Então, eu destinei o primeiro bloco para apresentar Milton, quem é Milton, a foto que eu gostaria de mostrar para vocês, e depois 2 blocos. Ou seja, eu preciso fazer mais 2 movimentos de rolagem completos para exibir na tela inteira cada um desses blocos, tá? O meu quarto bloco eu destinei à discografia. Então, discografia eu trago ali informações de sucessos musicais dele, com elemento visual ali que remete ao tempo, né, musical em que ele nasce, né? Ou seja, vitrola não é uma coisa contemporânea, né? Quando eu nasci, a vitrola ainda era o principal, dispositivo, o principal dispositivo para tocar discos, né, de vinil. Depois é que a gente avança para os meios eletrônicos digitais, né? Que a gente tem inclusive CD, né? CD é uma mídia digital. Na verdade, CD é uma mídia analógica com informação digital, né? Enfim, no caso do vinil, ele é uma gravação nas trilhas, então não é digital. O CD sim é digital, é a laser que você imputa ali a informação audível, né? Ou em áudio. Então, depois disso, eu vou para o último bloco, que é a agenda de shows, que eu trago outras informações sobre o Milton ali e finalizo o meu site. Com, inclusive, o rodapé fazendo parte desse bloco final aqui, tá? Então, observe que eu peguei toda a informação que eu queria mostrar nessa página, coloquei ela organizada toda numa única página e eu faço essa navegação no menu principal, que pode estar na parte superior, pode estar numa barra lateral à esquerda ou à direita. Isso aí é uma opção técnica de quem trabalha com design para o web. E a partir disso eu faço a navegação na vertical. Então, ao clicar em cada item de menu desse, eu vou descer exatamente para esse bloco específico. Então, quando eu vim aí clicar em minha vida, eu vou diretamente para o bloco 2. Quando eu clicar em discografia, eu vou para o bloco 4. E quando eu clicar em shows, eu vou para o último bloco, que é o bloco 5. A gente vai ver isso aqui daqui a pouquinho, tá? Então, vou até mostrar agora aqui para vocês. Se eu vim aí dar um play aqui, ele vai abrir uma nova tela. Carregar aqui já que é online, né? Então, eu tenho aqui o resultado do meu site. Então veja, como a minha tela é muito grande, vou falar disso daqui a pouquinho, dessa questão técnica de resolução, eu consigo ver já o segundo bloco. Porém, observe como a minha distribuição, ela chama atenção para a informação que vem a seguinte, né? Primeiro eu quero dizer isso aqui, eu tenho um menu, tá? Então se eu vier para clicar em minha vida, eu começo aqui no bloco 2. Então eu venho aqui para o bloco 2, em que eu posso ler o conteúdo e tal. Mas aqui, ó, eu já tenho um anúncio do que vem abaixo. Por quê? Porque a minha tela, o meu monitor, tem uma resolução alta. Eu estou com o monitor Full HD, então é 1920 por 1080. Então a largura dele é maior do que a que eu criei e a altura dele é maior do que a que eu criei. Esse site aqui, essa página. Mas quando eu penso nisso, eu preciso também pensar nessa experiência do usuário. Ou seja, além de para usuários que têm alta resolução de tela, eu vou ver o quê? Eu vou ver uma informação aqui, a principal, e vou ver um anúncio da segunda informação. Então, o título do segundo bloco. Por que eu faço isso? Porque eu já anuncio o que vem adiante. Inclusive, eu crio esse astral de curiosidade. O que vem a seguir? Vem a década de 1940. É sobre isso que eu vou falar. Quando eu vier mais para baixo, eu não tenho agora um link que vai para o terceiro bloco, então eu quero forçar, nesse caso, o usuário a fazer a navegação manual. Veja que quando eu estaciono aqui, ó,
travei aqui, década de 1960, eu já tenho um anúncio também do que vem no quarto bloco, que é a discografia. Então, pensar nessa estratégia de navegação é extremamente importante para que a gente construa um site fluido, interessante para o usuário. Porque senão, se eu encerro a visualização, eu não sei o que vem a seguir. Claro que as pessoas que estão interessadas nesse site, elas vão seguir essa navegação, porém eu já anuncio aqui o que vem a seguir. Se eu tivesse com um monitor com uma resolução menor, o que eu veria? Eu veria estritamente essa parte desse bloco aqui. Então eu não veria a parte de discografia, mas isso foi pensado de forma estratégica para eu dar conta da informação toda num bloco para resoluções menores, limitadas inclusive, que a gente vai ver que limite é esse. E quando a resolução for maior, a pessoa já visualiza uma parte dessa informação, a parte importante. Então eu preciso trabalhar com os espaços em branco. Né? Então, se eu colocasse essa foto aqui do Milton com a Elis muito juntas, ou no início, eu veria só uma parte da foto. Então eu começo a ter uma experiência visual e de informação ruim. O que é essa foto que eu estou vendo parcialmente? Não diz nada, só metade da cabeça de uma pessoa. Então eu preciso, quando eu tenho todos esses elementos visuais à minha disposição, por isso que a gente deve pesquisar todo o conteúdo primeiro, imaginar isso, muitas das vezes rascunhar isso no caderno antes de partir para a ferramenta digital. Aí eu começo a elaborar o lado criativo do design, pensando também no UX design, que é a experiência do usuário. Tá? Então, essas nossas aulas consistem desses dois tipos de conceitos híbridos, intercalados, intrínsecos. Tá? Ou seja, eu penso no design e penso na experiência do usuário, sempre. Essa é a melhor forma, no meu entendimento, da gente ter uma experiência de trabalho ao nível profissional, tá? E usando qualquer ferramenta de prototipação. O processo criativo, ele é o mesmo, tá? A questão é como é que você vai usar a ferramenta. Então, voltando para a experiência de navegação, quando eu clico em Minha Vida, eu vou lá para baixo. Quando eu clico em Discografia, eu já venho para a área de Discografia. Quando eu clico em Shows, eu venho para a área de Shows e encerro a navegação no meu site. Se eu clicar de volta, se eu clicar agora em Eu, Milton Nascimento, eu volto para a primeira página, onde eu vejo a imagem do Milton no menu principal. Então essa foi a nossa experiência construída nesse nosso exemplo aqui, que serve de base para vocês construírem o trabalho de vocês, tá bom? Então vamos voltar aqui vamos começar a fazer algumas coisas aqui para relembrar, tá, o que a gente aprendeu em aula. Então eu vou para a minha... toda vez que eu abro isso aqui, ele dá uma pane ali, louca. Espera aí. Opa, agora eu estou menorzinho aqui, agora funcionou. Então vamos lá, eu vou diminuir o meu zoom aqui, tá? Só para vocês terem uma ideia. Vou arrastar para o lado e agora eu vou criar um frame novo aqui, tá? Então eu vou fazer essa parte bem rápida, porque vocês podem pausar o vídeo, tudo isso é revisão de aula. Então eu vou em frame e aqui na minha barra lateral direita já aparecem os modelos de frame que eu tenho. Então eu tenho aqui fone, que ele expande para os modelos de telefone, tablet e desktop, é o que nos interessa aqui agora. Quando eu expando desktop, eu tenho aqui modelos de desktop da Apple, né? Desktop, que é o genérico, e o wireframe. Tanto faz o desktop ou o wireframe, porque a resolução é a mesma, 1440 pixels de largura, ou seja, daqui, dessa ponta que eu estou com o mouse, para outra, eu teria 1440 pixels de largura. E de cima daqui, né, do topo, né, onde está meu mouse, até o final do bloco, eu teria 1024 pixels de altura. Na verdade, o que eu fiz? Existe um padrão, existem padrões para a web, tá? Então, o padrão internacional de largura e altura da web são 1024 pixels de largura por 768 pixels de altura. Por que isso, professor? Porque nós temos ainda muitos usuários na internet que têm monitores de 24 polegadas, 23 polegadas, 22 polegadas, com resolução restrita a esta. Então, monitores antigos, né, ainda tem muita gente com aquele monitor de tubo. Então, como é que eu acomodo a informação dentro desse espaço aí de resolução para cada monitor? Então, o próprio I3E, a gente falou do I3E lá no início da primeira unidade, aquele conjunto de profissionais entenderam que a gente ainda deve pensar em entregar material pensando nesse tipo de usuário, nesse perfil de usuário que tem
a limitação visual em 1024 pixels de largura por 768 pixels de altura. Porém, a experiência que eu quero apresentar, ela traz um resultado para pessoas que têm monitores do tipo widescreen, ou seja, que ele é mais horizontal do que vertical, então não é um quadrado, né? E é, que esse wide dele, ele dê conta de 1440 pixels de largura. Então essa pessoa provavelmente está com uma resolução acima de 1366 pixels. Por que eu falei de 1366 pixels aqui agora? Porque uma boa parte dos notebooks, tá, eles têm o recomendável de, quando eles não são Full HD, a tela não é Full HD, ou a tela na verdade até a tela Full HD sim, mas quando a tela não é High HD, high HQ, né, que é High Quality, acima do Full HD, ou não é 4K ou 2K, que são resoluções maiores, então eles têm essa limitação de resolução a 1366 pixels. Então, em sala, inclusive, no laboratório 2, a gente experimentou essa diferença. Quando a gente vai visualizar a tela, mesmo que ela é feita, né, com a resolução 1440 pixels, e a gente mexe para o lado, a gente vê que a tela, o site move um pouquinho. Por quê? Porque ele tem uma barra de rolagem horizontal. Por quê? Completou a exibição dele de 1366, porém o meu conteúdo ele é maior do que isso. Então eu preciso rolar um pouquinho para o lado. Então, como é que a gente faz para adaptar isso? A gente muda o nosso frame, o tamanho do nosso frame. Ao invés de usar a largura de 1440, a gente muda para 1366 pixels de largura. E aí, quando a gente vai fazer a apresentação dessa tela, a gente vê que já não tem mais a barra de rolagem horizontal. Então, é uma questão de experiência, mas eu opto por trazer 1440 porque a gente já tem uma boa parte de usuários utilizando resoluções acima do 1366. Como é que a gente define isso? Se você precisa perguntar para o seu cliente ou para a sua cliente qual é o perfil do seu público-alvo. Percebam, muita gente não se preocupa com isso, quer só fazer um site, não entende isso tecnicamente. Então cabe a você, muitas das vezes, sugerir isso. Fazer uma pesquisa de mercado e observar, ou então apresentar o site numa resolução, fazer uma coleta de dados por um tempo e depois pegar esses dados e fazer uma análise. Dizer assim, olha, o seu público que mais acessa tem essas características. Sério, professor, dá para fazer isso? Sim, dá para fazer isso. E uma ferramenta que é extremamente importante para fazer essa análise chama-se Google Analytics. Então, quando a gente instala a API do Google Analytics, integra, na verdade, né, a API do Google Analytics ao nosso site, dentro do nosso servidor, a gente informa ao Google todas essas experiências de usuário. Então, se a pessoa está usando o Windows, está usando o Linux, está usando o iOS da Apple, qual é o navegador que a pessoa usa, qual é a resolução de tela, se ela está visualizando pelo celular. Então, a partir desses dados, eu consigo fazer uma análise e dizer para o cliente, um retorno, né? Olha, o seu público, a maioria vê em resolução Full HD. Então, a gente deve utilizar ou manter o layout 1440 ou 1920, acima disso. Ou não, a maioria acessa a partir de telas de notebook, ou com resolução 1366. Então vamos ajustar essa resolução aqui para a gente criar um conforto visual melhor, para não precisar ficar rolando ali ou perder alguma informação crucial do teu site. Então é importantíssimo que a pessoa que vai trabalhar com profissões, né, front-end, que é a evolução do web designer, ou UX e UI design, o X barra UI design, a gente precise ter essa informação, noção técnica de trabalho, para a gente entregar um produto com qualidade para o nosso ou para a nossa cliente, tá bom? Então, dito essas informações técnicas para vocês, que são importantíssimas, a gente viu esses conceitos, inclusive parte deles, né, na primeira unidade, a gente volta aqui para nossa tela, porque eu quero começar aqui, para a gente também não se alongar muito, essa experiência de construção aqui. Então eu vou decidir que eu vou criar uma interface para um layout, melhor dizendo, para desktop e vou escolher o wireframe. Quando eu faço isso, ele coloca na minha tela um wireframe com a resolução, o widget dele, largura 1440 e o rate, a gente pode observar aqui na barra lateral, 1024, tá? E aí, se eu passar o mouse sobre ele, ele mostra essa informação aqui abaixo. Mas, professor, você falou que era 768. O seu está feito com blocos de 768. Exatamente. Porque, apesar dele me apresentar uma resolução
padrão 1440 por 1024, eu quero que o bloco seja restrito a 768 pixels, ele mostre, em alguns casos de resolução maior, uma parte já abaixo. Então eu utilizo essa resolução para atender essa técnica. E aí eu preciso, já que eu vou organizar em blocos com altura de 768, eu preciso desenvolver isso aqui, né? Apresentar essa forma de organização aqui. Eu vou arrastar meu wireframe aqui para cima, tá? Vejam, aqui eu estou com o meu outro wireframe que eu chamei de home, tá aqui do lado. Quando eu passo o mouse sobre a parte esquerda aqui, ele me mostra um cadeadozinho e um olhinho. Se eu clicar no olho, eu escondo ele na minha tela, mas ele está aqui. Se eu clicar no olho, ele é exibido de novo. Para quê? Se eu não quiser ter influência, poluir a minha visão enquanto eu estiver desenvolvendo, eu escondo ele. Ou, se eu não quiser correr nenhum risco de mexer numa coisa aqui ao passar o mouse, né? No meu frame que já está pronto, eu clico no cadeadozinho e ele está travado. Então, se eu passar o mouse aqui e arrastar, nada acontece porque ele está travado aqui. E é importantíssimo que a gente cuide do nosso trabalho, tá? Então, a gente parou de utilizar, não vai utilizar mais aquele elemento ou conjunto de elementos, trava esse negócio aí para não correr o risco. Então, voltando para o meu frame, o que eu preciso fazer? Eu preciso dar um nome. Ele está com wireframe 1 aqui de nome, não tem nenhum problema. Inclusive, se eu der um Ctrl D, ele vai duplicar e já vai chamar de wireframe 2, tá? Então eu posso ter vários wireframes que são telas, que eu estaria... desenvolvimento de telas, né? Que eu criei aqui. E ele vai nomear nessa ordem, assim, 1, 2, 3, tal, para que a gente organize, inclusive, o nosso desenvolvimento de trabalho. Porque cada movimento, cada interação que eu quiser representar, lembrando, aqui não é um site, é só um protótipo de site, eu vou construindo esses frames, tá? Vou apagar o frame 2, que não nos interessa aqui agora, e eu vou renomear o frame 1. Como é que eu faço isso? Ou eu venho aqui na barra lateral da direita, dou 2 cliques, e ele fica ali selecionado para que eu faça a alteração, ou clico sobre ela com o botão direito e dou uma opção Rename, ou Ctrl R, e ele vai também habilitar. Ou eu faço isso aqui no próprio wireframe. Eu posso dar 2 cliques aqui onde tem o nome e editar, ou vir aqui com o botão direito e cliquei no lugar errado, né? Deixa eu ver, foi. Deixa eu ver aqui. Quando eu clicar aqui, é que ele nem faz o rename, né? Ele só faz o rename lá mesmo, na lateral direita, esquerda, ou dando 2 cliques. Então eu vou dar 2 cliques aqui e vou renomear para tela aula 1. Então, se eu tivesse um outro frame, se eu desse um Ctrl D aqui para duplicar, ele já coloca tela aula 2, tá? Ou se eu quiser melhor, até fazer uma coisa mais semântica, tela 1, aula. Protótipo. Protótipo. Eita. Pronto. Protótipo. Tela 1. Vamos dar um Ctrl D aqui, porque vê que ele vai fazer o quê? Ele vai manter, porque ele não entende que que eu estou colocando uma ordem entre o texto. Então ele vai gerar uma duplicação dessa tela, porém não coloca 2. Então perceba essa diferença. Como eu só vou trabalhar com uma tela, então eu posso colocar tela 1, e aí se eu quiser fazer uma outra, eu mesmo vou ter que colocar manualmente ali tela 2. Mas se eu colocasse o número 1 ao fundo, automaticamente o script que está aqui, o desenvolvimento que está aqui, o desenvolvedor que fez isso aqui, não atentou para essa possibilidade de onde eu tiver a numeração, eu fazer automaticamente a adição de um acaso, né? Então ele entende que só se o número estiver no final que ele vai fazer isso automaticamente. Então isso é parte do desenvolvimento, quem cuida disso, do desenvolvimento da ferramenta. Então eu estou aqui com, de novo, tela 1, aula protótipo, sem problema. E a resolução está 1440 por 1024. O que eu preciso fazer para trabalhar então com 768? Uma das formas é clicar aqui nesse ícone Shape Tools, ferramenta de shapes, né? De formas, vir em retângulo e desenhar um retângulozinho. Não preciso ter a largura completa não. E nem me preocupar com isso aqui. Eu vou aqui na barra lateral direita e altero para 768. Então eu já tenho aqui uma forma com 768 de altura. E eu vou arrastar isso aqui para o lado e vou alinhar isso aqui ao meu frame. Então agora eu sei que nessa parte daqui eu tenho o limite do 768 que eu quero atender. Tá? Então eu já sei que eu tenho alguns blocos a fazer, porque eu vou ter mais de uma informação.
Então já vou duplicar essa forma aqui de 768 para eu ir delimitando os blocos de 768, que é como eu vou trabalhar, tá? Então, ou eu dou um Ctrl D, ou eu seguro na tecla Alt e passo o mouse sobre qualquer elemento aqui, eu vou duplicar ele, tá? E vou arrastar para o lado e tem um segundo elemento aqui. Bom, para não ficar tudo igual, eu vou mudar a cor desse elemento e vou arrastar ele e alinhar ele aqui abaixo. Veja que as linhas guias, elas, toda vez que eu passo alguma coisa junto, ela vai fazendo um alinhamento automático. Colei aqui, pronto, já tem aqui o primeiro bloco e o segundo bloco, tá? Se eu somar essa altura aqui, vai dar 1536 pixels de largura. Então, eu posso chegar agora no meu wireframe, ou alterar aqui na altura do meu wireframe para 1536, e ele completa, ou eu arrasto para baixo até que ele complete, tá? Então, 1536. Bom, mas a minha tela ela vai ter mais blocos que isso, a altura vai ser maior. Então, o que, que eu faço? De novo, pego esse item aqui, duplico ele, vou mudar a cor para diferenciar novamente. Vou botar até um escuro, um pouco mais escuro aqui. E agora eu tenho uma outra tela. Eu não sei quanto é que dá esse 768 vezes 3. Então eu vou arrastar isso aqui para baixo. Não tem nenhum problema. E aí quando ele tiver ali o pontinho vermelho ali, ó. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem. Veja que quando eu arrasto aqui, que eu colo, ele aparece dois xizinhos ali, dizendo que eu cheguei ao limite. Então é 2304 essa soma, essa multiplicação do 768 vezes 3. Se eu soubesse, eu poderia colocar diretamente aqui. Mas eu vou ter um quarto bloco. Então eu vou de novo duplicar ele. Vou trazer aqui para baixo já. Vou mudar a cor para a gente ter uma visualização já um pouquinho diferenciada. Ou eu arrasto lá para baixo, ou eu coloco aqui o 3072. 3072. E colou lá embaixo, tá? Então esse aqui é o limite da minha, vai ser o limite da minha página que eu construí aqui. Bom, então a gente já entendeu essa parte, tá? Essa parte técnica que é pensar o tamanho da tela e o limite da tela de trabalho nosso, beleza? Então essa informação é importantíssima para a gente. Agora eu vou construir algumas coisas que eu já apresentei em sala para a gente compreender tecnicamente como é que faz, tá? Quem não aprendeu ainda, dá uma revisada, e quem já aprendeu também observa para ver se está fazendo do jeito certo, beleza? Bom, a primeira coisa é que eu criei um menu aqui do lado, e esse menu está fixo aqui no topo, né? Pela experiência aqui, ó, quando eu rolo, mesmo rolando com o scroll aqui, ó, o menu está preso ali. Uma observação importante, aqui no menu eu tenho um BG, né, um fundo que está branco, e eu tenho os elementos, os itens do menu que estão na cor preta. Se eu não tivesse esse fundo aqui, esse BG branco ou com outra cor de destaque, que contrastasse com a informação que está na minha tela, o que aconteceria? A informação textual se confundiria com a informação que está aqui na minha tela. Então, eu preciso dar uma cor ao BG para poder não confundir isso na experiência de rolagem do menu. Então, para fazer isso, o que eu preciso fazer primeiro? Criar uma forma, que vai ser o meu BG, então eu vou em retângulo. Posso, inclusive, pegar uma dessas daqui e duplicar, né, e aplicar aqui, mas eu quero fazer com vocês. Então, eu vou fazer o seguinte, eu criei uma pequenininha, mas eu já tenho uma ideia de qual é a dimensão que vai ter, ou seja, a largura e a altura que vai ter esse elemento. Ele precisa ocupar toda a minha tela, lateralmente. Então, ele é full screen, né, lateralmente, largura total, melhor dizendo. Não é full screen, largura total. Então, eu vou, já que a largura total, o width dele vai ter 1440 pixels de largura. E agora eu vou alinhar esse elemento ao meu frame, à minha tela de trabalho. Como é que eu posso fazer isso? Uma das formas é utilizando as guias inteligentes, arrastando e colando, e outra é utilizando a ferramenta de alinhamento aqui, que fica à minha direita. Então aqui tem alinhar à esquerda, align left, que eu poderia também usar o Alt A. Quando eu clico, ele alinhou aqui automaticamente à minha esquerda. E eu quero que ele alinhe também ao topo. Então eu venho nessa opção de cá, Align Top, e alinho. Então veja que ele agora está alinhado à minha esquerda e à minha direita. Eu poderia ter feito isso manualmente, ou ainda, eu poderia ter, observem, para que serve o X e o Y? Coordenadas, né? Então eu posso colocar aqui que o meu X, a minha posição do X, que é lá no canto, ou seja, ela é 0, essa borda daqui,
ela tem que ficar encostada no limite da borda do meu frame, então ela fica na posição 0. Eu boto 0, dou um Enter, ele foi para o lado. E o meu Y é alinhamento vertical, então eu quero que essa borda de cima do meu elemento, ela fique no limite da borda da minha tela. Então eu posso vir aqui no Y e colocar 0, e ele também alinha. Tá? Então quando eu trabalho com as coordenadas X e Y, eu também posso ajustar isso aqui. Tá? Então eu mostrei para vocês 3 formas de fazer esse alinhamento. Porém, eu não quero a cor cinza, eu quero uma cor... Vou botar vermelho aqui, tá? Muito cuidado com o vermelho em sites, porque o vermelho ele cria um efeito visual que quando você visualiza por muito tempo, você cansa. Né? Então a gente usa com bastante parcimônia, bastante moderação, os elementos visuais em sites para que a gente não crie esse estresse. Né? Existe também uma questão da psicologia das cores, não vou comentar aqui agora. Já falei isso numa aula anterior, que eu demonstrei um outro protótipo meu, em que eu tomo decisões de quais cores eu vou usar, quais paletas de cores eu vou trabalhar, a partir dessa percepção da psicologia das cores. Então, o que essa cor representa para o meu cérebro, para o cérebro da maioria das pessoas? Como que essas pessoas vão sentir ou vão compreender a informação a partir da cor que eu aplico ali ou da paleta de cores que eu utilizei naquela parte da tela. Então, tenham cuidado com o vermelho, porque o vermelho tem essa capacidade de gerar um certo estresse ou motivar, animar, não à toa. Boa parte das marcas de alimentos, ela tem as cores vermelho e amarelo combinadas, ou apenas o vermelho, ou tonalidades do vermelho ou do amarelo, porque do vermelho a gente chega no amarelo, né? E vice-versa, para que a gente instigue a fome das pessoas, né? Mas voltando aqui para o nosso assunto, então meu fundo vai ser vermelho. Bom, mas para esse fundo ficar preso ali, sim, uma outra coisa que eu não ajustei ainda, a altura desse BG eu quero que seja 100 pixels. Então eu estou dizendo o seguinte, que dos meus 768 pixels que eu vou mostrar inicialmente, 100 pixels vão ser destinados ao menu. Tá? Pode ser menor, pode ser maior, isso aí fica a critério de vocês. No meu caso aqui, repetindo o que eu fiz no anterior, eu quero que seja 100 pixels. Então eu arrasto para cima, eu insiro aqui no widget 100 pixels. Então eu tenho 1440 pixels por 100 pixels, é a dimensão do BG da área do meu menu, beleza? Vamos seguir. O que eu preciso fazer para ele ficar no topo, preso aqui? Eu preciso ir para o ambiente ou para a área protótipo. E aqui onde tem Scroll Behavior, né? Rolar através, eu altero para o Position de Scroll if Parent, ou seja, rolar com o restante do conteúdo. Eu vou mudar para Fixed, né? Stay in Place, mantenha-se no lugar, ficar no mesmo lugar. Então eu ativo o Fix in Place. E o que ele traz aqui de mudança? Dentro desse meu wireframe, ele categoriza o que é que vai rolar. Então, tudo que está em scrolls aqui, os elementos que vão rolar, estão aqui. E o que está fixo, que é esse retângulo aqui. Vou renomear esse retângulo. Vou dar o nome dele aqui para BG Menu. Pronto. Então, já sei que esse retângulo é BG Menu. Tá? Aqui embaixo eu não tenho nenhum bloco ainda. Quando eu colocar esses blocos, eu só tenho esses retângulos aqui de limitação. Então, eles não me interessam, são como guias. Não preciso renomeá-lo. Mas quando eu colocar blocos aqui, vocês vão entender porque eu vou criar um nome para eles, tá? Então esse BG aqui está fixo, beleza? Bom, agora eu vou colocar os itens de menu aqui. Então eu volto para minha área de design, para o meio de design, vou clicar no texto, no ícone de T, e vejo que já habilita aqui do meu lado direito as ferramentas para texto. Quando eu clicar na tela, eu já tenho aqui, ó, as ferramentas de posicionamento, text, e aqui eu tenho Inter, que é a fonte que aparece ali para mim. Eu vou trocar para a fonte Roboto, tá? Então eu botei ali na pesquisa Roboto, e eu tenho aqui Roboto, que é uma outra fonte gratuita para a web. E eu vou ter a variação do Roboto. Tudo isso aqui é variação do Roboto, ou seja, são ajustes dessa fonte, propriedades dessa fonte que eu posso trabalhar. Neste caso está selecionado a regular, eu vou trabalhar com bold, tá? Então é um negrito que não chega a ser muito intenso, o máximo intenso que seria o black, a intensidade maior. Então eu vou colocar aqui início. Este é o meu texto de início. Não dá nem para visualizar aqui, né? Nem eu consigo, porque ficou pequenininho. Mas por que ficou pequenininho? Estou dando um zoom aqui, tá? Porque do lado do bold eu tenho o tamanho da minha fonte, que está 12 pixels. Mas 12 pixels é tão pequeno assim? Não é tão pequeno assim. Quando a gente for visualizar isso, vou mostrar aqui para vocês na tela de visualização. Ó. Peraí, deixa eu sair do
da visualização daquele frame ali, eu clico aqui, né, no meu iframe e vou para visualização, ou seja, eu quero visualizar esse frame, tá? Então, quando ele vier para cá, veja que ele tem 12 pixels, mas ele não é tão pequeno assim, tá? Então, lá na nossa experiência de edição, a gente tem ele bem pequenininho, porque o nosso zoom de tela está pequeno. Mas quando a gente vem para a experiência de tela do usuário, ele não é tão pequeno assim. Então, observem isso. Então, a gente em sala estava colocando 50, 150, isso aí é gigante, até ultrapassa. Não dá para colocar um texto com fonte 50 de tamanho, tá? Então a gente usa, eu costumo usar essa variação de 12 a 22, 26 pixels no máximo quando eu tô lidando com texto, tá bom? Então fiquem atentos e atentas a isso. Então, voltando aqui para o meu texto, vai ser o item de menu. Eu vou pegar esse texto aqui e vou colocar o tamanho dele, vou mudar para 22. Pronto. E vou colocar na cor branca. Então vou aqui no fio e preencho aqui com branco. Opa, sumiu? Não, ele só tá branco com branco, não dá para visualizar, né? Mas eu vou arrastar ele aqui para cima. Vou dar uma distância lateral aqui razoável. Opa, mas eu não sei que distância é essa. O que que eu faço? Uma das técnicas eu posso pegar essa forma aqui, duplicar, é só para organizar. E eu vou dizer que essa forma vai ter 50 pixels. Opa, de largura não, de altura. 50 pixels. Então eu tenho um bloco aqui. Eu coloco esse bloco alinhado aqui, mas eu não estou visualizando. Por quê? Porque ele está aqui em scrolls. Eu vou arrastar ele para cima na área de fixed, tá? E ele passa a aparecer para mim. Até colocar na cor preta para diferenciar também aqui com esse outro elemento. Então aqui eu sei que este é o meu limite de 50 pixels. O que que eu faço? Eu vou trazer para cá o meu item e vou encostar ali. Pronto. Então já sei que ele está distante 50 pixels da minha lateral esquerda. Bom, uma outra forma de fazer isso é utilizar as réguas da ferramenta. E como é que eu faço isso? No primeiro ícone, que é o ícone principal, navegação principal do Figma, eu tenho a opção View de visualização e no meu caso já está ativo aqui Release, que é ou com Shift R, que eu mostro essa parte aqui de cima. Vou mostrar aqui para vocês. Essa parte aqui de cima está meu mouse, na horizontal e na vertical eu tenho as réguas. Então eu posso, quero colocar aqui uma distância vertical, né? Então eu trabalho, lateral, né? Melhor dizendo, né? Pego a régua, puxo de lá para cá e solto no lugar. Então veja que ali em cima ele está mostrando o número, né? Aqui em cima ele está mostrando que aqui é 50, tá? Então posicionei isso aqui, ao invés, se eu não fosse usar isso aqui, eu posicionei aqui no limite 50. Então eu consigo agora arrastar e quando eu encostar na linha, ele me sinaliza, você encostou na linha, essa distância aqui é 50. Então eu posso usar, de novo, as formas para fazer isso ou as réguas. Da mesma forma, eu posso trazer uma régua aqui, ó, no limite horizontal, e vão ver que aqui na minha esquerda eu estou no limite 100. Então eu vou organizando com réguas, tá? Então eu posso usar réguas ou formas, como eu quiser. Beleza? Bom, e como é que eu faço agora com a próxima? Eu vou pegar o limite aqui e vou arrastar para cá até colar no limite. E agora o meu próximo item, eu vou pegar esse e vou dar clicar no Alt e duplicar ele. Coloco no mesmo alinhamento e ele vou dar um outro nome aqui que seria biografia. Biografia. Opa, biografia. Beleza. Opa, sem enter. Então agora eu já tenho a distância entre esses dois itens, o primeiro e o segundo, né, de 50 pixels, mantendo a mesma distância que eu tenho do primeiro para a borda lateral esquerda. Posso jogar isso fora aqui? Pode. Por quê? Porque eu vou criar um terceiro item aqui, vou criar discografia, então eu vou clicar no Alt e vou arrastar para o lado. Vou digitar discografia. Discografia é uma palavra maior do que biografia, né? Se a gente for olhar aqui, a gente vê que ela é maior. Porém, o que eu vou fazer? Quando eu arrasto aqui para o mesmo alinhamento, as linhas guias começam a mostrar, mas quando eu chegar no 50, olha o que ele faz. Aí ele diz que há assimetria entre a distância, ou seja, 50 aqui, 50 aqui e 50 aqui. Então eu vou organizando, ao invés de deixar o negócio assim, né? Porque eu estou colocando sem essa observação. Então eu observo e mantenho essa questão da simetria. Então quando chegar em 50, ele mostra para mim que está simétrico. E é muito importante
que a gente também pense tecnicamente na simetria da informação, porque isso gera um conforto, uma fluidez na navegação, na experiência do usuário, que é outra técnica importante que a gente deve observar. Eu já tenho a discografia aqui, eu só vou colocar mais um item, por exemplo, aqui, vou criar um outro aqui, e vou chamar de agenda. Agenda de shows, tá? Agenda de shows. Opa, sem um enter. Então, a frase aqui maior do que a discografia, mas eu vou organizá-la também ao ponto de ter 50 pixels de distância. Então, eu vou reduzir aqui para vocês visualizarem como é que ficou meu menu. Então, meu menu agora está com essa distribuição aqui. Tá, professor, mas e aquela história do Fixed? Por que que você precisou arrastar lá de baixo aquele quadrado para cima, para essa sub-área Fixed aqui? Por quê? Porque quando eu clico em cada item dele e vou na aba protótipo, ele já está fixo. Ele não está scroll if parent ou stick, né? Ele está fixed. Ou seja, ele já está fixo. Ou seja, quando eu começar a navegar, ele vai se manter junto com o BG aqui em cima, que essa é a proposta desse nosso menu, beleza? Vamos adiantar aqui então o nosso processo para a gente finalizar essa explicação técnica da aula de hoje. Então eu vou criar aqui uma forma aqui que vai se limitar a esse bloco. Eu posso duplicar essa forma aqui ou vir aqui na área de regiões e desenvolver com um novo retângulo, né? Mas eu vou fazer mais prático, arrasto, duplico. Ele já está aqui, eu já vou renomear isso daqui para BG, vou botar em maiúsculo, BG, BG, em minúsculo, bloco 1. E aí eu vou dizer que na área design, que a altura dele não é 768. Por quê? Porque nesse bloco 1, o menu já está roubando 100 pixels de altura. Então ele vai ser 668. E aí, qual é a cor dele? Eu vou colocar a cor branca. Vou manter a cor branca aqui. Então ele vai se confundir, inclusive, com o meu design aqui. E está aqui agora. E qual vai ser a largura desse meu BG? Ele vai ter 1440 pixels de largura. Então eu já tenho o meu BG1 completo aqui. E ele não vai para a área fixa, por quê? Porque ele não vai ficar fixo. Ele vai ser visto aqui em cima, mas quando eu rolar o restante da informação para baixo, ele sobe. Ou seja, ele não vai ficar parado ali, travado ali, tá? Bom, a partir dele eu vou criar um outro BG. Então eu vou dar um Ctrl D. Ele já trouxe para mim BG bloco 2, né? E eu vou trazer para baixo, porém eu vou mudar a cor. Vou lá no limite, organizei e vou mudar a cor. Vou colocar um cinza. Então esse aqui é o meu segundo BG. Com a tela cinza eu posso trabalhar com as cores preto ou branco ainda, do texto, né? Eu gosto de trabalhar com branco porque, quando eu uso cinza, porque com cinza mais escuro, né? Porque eu consigo dar leitura. Quando o cinza é mais claro, eu trabalho com preto, que dá uma boa leitura também. Descansa as vistas, porque o branco, a cor branca também cansa muito as vistas. Tá? Então eu vou até colocar um cinza um pouquinho mais claro, que é só para gerar esse conforto visual, e meu texto aqui vai ficar preto aqui, beleza? Então vamos lá. Então, no terceiro bloco, então eu vou dar um Ctrl D aqui. Ele já criou o bloco 3, eu vou arrastar para baixo o bloco 3, tá? E o bloco 3, ele vai ficar, eu vou colocá-lo na cor branca, vou fazer intercalar, né, as cores uma com a outra, como eu fiz inclusive no outro modelo lá, no outro design que eu trabalhei, e vou duplicar esse daqui de novo, que aqui já é o quarto bloco, eu vou encaixá-lo aqui. E ele vai ter... Veja que eu estou cometendo um erro aqui, vocês não me sinalizaram, né? Mas é bom que vocês fiquem atentos. Como eu dupliquei o primeiro bloco tem que ir à altura 668. O segundo bloco tem que ter 768 e não 668. Então tem que corrigir essa altura aqui, 768, tá? O terceiro bloco é a mesma coisa. Eu tenho que arrastar para baixo e colocar 768. E 0 aqui, né? Posição 0 no X. E aqui, o último bloco, ele não está chegando lá no final, por quê? Porque ele não tem 768. Então, eu vou ajustar para 768 e vou arrastá-lo aqui para baixo, até ele finalizar aqui e encontrar o final da minha tela. Esse último bloco aqui, ele vai ter a mesma cor do de cá. Essa cor aqui, EA, EA, EA. Como é que eu faço isso? Ou eu clico aqui na cor, venho no conta-gotas,
e chego aqui e pego a cor idêntica, ele fez isso, ou eu verifico se eu já não usei essa cor aqui, ó. Então, ao invés de eu ir no conta-gotas, eu verifico se essa cor aqui que eu estou trabalhando eu já não utilizei. Provavelmente ela está aqui, né? Deixa eu ver se é. Não é essa, nem é essa, nem é aqui. É essa daqui. Então eu, com ele selecionado, eu seleciono a cor que já foi usada aqui. Aqui é o histórico de cores, tá? Eu posso, inclusive, com o maisinho, lembra que a gente fez isso lá no, no Visual Studio Code, no maisinho. Na verdade, eu fiz isso aqui no próprio Figma, né? No maisinho eu adiciono a minha biblioteca de cores, aquela cor que eu vou reutilizar. Então, utilizo uma vez e reutilizo. Utilizo uma vez e reutilizo. Não descarto essa informação, eu fico, qual foi essa, eu vou procurar, tá? Então, essa é uma forma de fazer isso também. Eu não vou adicionar aqui, porque não é o caso agora, só estou fazendo de forma rápida. Os meus 4 blocos já estão criados, tá? E agora eu quero desenvolver essa movimentação aqui. Para continuar trabalhando com o menu. Então eu vou para protótipo de novo. E agora eu vou criar interações entre o menu. Então quando eu seleciono o primeiro item, que é o início, ele habilita aqui para mim o maisinho. Então eu posso clicar no mais e arrastar para algum lugar, tá? E ele cria aquela linha de arraste para um lado, para o outro, né? Que é o que essa interação vai fazer. Eu vou tirar aqui, que eu não quero ir para o lado. Vou adicionar aqui e vou dizer que on click, ou seja, ao clicar nesse item, o que ele vai fazer? Por enquanto não faz nada, mas eu vou dizer que ele vai scroll to, ou seja, rolar para. Rolar para onde? Para nada? Não, ele vai rolar para o BG bloco 1, tá? Então, vejam aqui, né, reduzindo o zoom, que ele bota lá no centro da tela, porque toda vez que eu clicar nesse item, onde quer que eu esteja na página, ele vai rolar para o topo daqui da página, tá bom? Poderia inclusive colocar aqui para o topo desse BG aqui, ó, se eu quisesse mostrar o menu, BG menu. Então o que ele faz? Ele coloca aqui ele diz que é entre ele mesmo, né? Então ao clicar aqui, ele já vai mostrar o menu completo. Vou deixar assim para vocês visualizarem a diferença. Agora eu vou clicar no item biografia, tá? E vou fazer a mesma interação. On click, scroll to para onde? Biografia vai para o bloco 2. Então ele vai para o topo do bloco 2, vem cá para baixo. Discografia, ele vai para onde? Ele vai on click, scroll to, topo do bloco 3. Então, olha lá, ele vai rolar até aqui embaixo. E por fim, o agenda de shows, interação, on click, scroll to, vai para onde? O início do bloco 4, do BG 4. Se a gente for visualizar, ele vai até lá embaixo. E aqui acabou. Na verdade, eu tenho... acabou o nosso site. Aqui é o fundo do meu workplace, né? Acabou aqui as telas do meu site. Então, a gente já pode visualizar. Vou diminuir o zoom aqui, ó. Aqui eu estou na tela de protótipo, tá? Então, eu já posso visualizar o efeito disso aqui. Veja quando eu clico fora, né? No meu workplace, ele mostra todas as minhas interações, já que eu estou no ambiente de interação. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou clicar nesse item aqui, tá? Vou fechar aqui a minha apresentação que estava aberta lá para Milton Nascimento e vou apresentar de novo, vou previsualizar o resultado disso, tá? Então eu já tenho aqui o meu menu aqui acima. Quando eu passo o mouse sobre, ele muda para a mãozinha, ou seja, eles já são, cada um desses itens é clicável. E eu vou fazer a experiência. Veja que tem cores diferentes aqui, né? E de novo, aquele efeito. Eu vejo uma parte da tela e já vejo uma outra parte da segunda tela. Quando eu clicar em biografia, detalhe. Ele foi, mas vamos lá, não rolou. O que eu preciso fazer? Rolou de efeito, né? Rolou o resultado, mas não de efeito. Quando eu clicar no item, de novo eu estou em protótipo, no item eu vou ajustar a interação aqui. Então eu clico na interação e veja que o efeito está instante. Mas eu quero que ele tenha uma animação de rolagem suave. Então eu mudo para Animate e ele tem essas opções aqui de rolagem suave, cada uma com sua experiência demonstrada aqui, ó. Ele mostra como é que faz, se eu mudar para o Easy Outback, se eu vier para o Gentle, ele faz esse movimento, mas eu quero que ele use o Easy Out mesmo, que ele vai rolando e chega, ele vem, veja o que ele vai fazer aqui, ó. Ele vem rápido e fica e para suave, tá? Se eu fosse para o Easy In, qual é o resultado? Ele vem lento e para mais rápido, e vem lento e
vem lento e para rápido, tá? Então eu vou manter o easy out, tá? E eu posso inclusive dizer a duração de tempo desse movimento. Nesse caso aqui está 300 milissegundos. Eu posso aumentar isso e aí ele fica mais lento ainda, eu posso diminuir esse tempo e ele ficar mais rápido ainda. E aí vai com a experiência de vocês, como vocês querem criar esse efeito. Então eu vou fazer a mesma coisa para cada um desses itens. Então eu vou editar aqui de instante para Animate, mantendo o Easy Out para cada um desses aqui para criar aquela experiência lá de movimentação. E o terceiro também, indo para o bloco 4, tudo certinho. Agora eu vou voltar para minha experiência aqui, tá? Então eu vou subir lá para o topo do meu site e vou clicar em biografia. Toda vez que eu passo o mouse lá em cima, ele ativa ali o menu do Figma. Ó, rolou, rolou e rolou. Beleza? Então, e pro início? Ele rolou e mostrou até o topo do menu. Se eu alterasse isso aqui, né? Quando eu clicasse aqui, a interação não fosse para o BG menu e sim para o bloco 1, vamos ver o resultado disso? Deixa eu atualizar aqui para a gente ver essa mudança, né, que eu fiz. Então eu estou aqui no topo de novo no meu site, eu vou lá para o final, para a agenda, e quando eu vier para o início, ó, ele ainda tem uma área de rolar aqui. Se eu mexer com o scroll do meu mouse, olha como ficou grande essa parte do bloco 2. Ó. Por quê? Porque ainda tem uma área de rolar, ou seja, ele parou nesse limite aqui do bloco 1 e não no limite do BG do menu. Beleza? Então a diferença foi exatamente essa, por isso que eu quis mostrar para vocês. Então, ao rolar aqui, eu quero que ele pare no BG menu, que aí ele exibe o menu completo direitinho, beleza? Então essa foi a questão técnica que a gente tinha que ensinar para vocês. E a partir daí vocês já conseguem construir a nossa proposta de trabalho com a... Opa! Esse conjunto de instruções aqui, vocês já conseguem construir o site de vocês, o modelo de site de vocês, com as informações que vocês quiserem, com essa organização espacial, de navegação e com essa interação de menu, tá? Vocês não precisam copiar esse menu horizontal que eu coloquei no topo. Eu até recomendo que vocês experimentem fixar o menu à esquerda, que é muito comum, e fazer essa navegação a partir do menu à esquerda. E vocês vão experimentando esses designs, esse layout, para que vocês, quando forem trabalhar com isso, vocês consigam apresentar uma diversidade de opções para o cliente. Não só sei fazer o menu horizontal no topo. Não, pelo amor de Deus. Aprendam outras técnicas usando a mesma técnica. Aprendam outros resultados utilizando a mesma técnica, porém, de forma um pouquinho diferente, tá bom? Então a gente já desenvolveu o que tinha que desenvolver. E agora a gente chega ao final, né, com quase 1 hora de duração de vídeo. Quem não gosta de assistir vídeo por muito tempo, acelera isso, né? Né, Maria Eduarda, que fica reclamando, ó, um joinha para você. Então assistam até o final e acelerem o vídeo se vocês quiserem ou vão pulando as etapas, tá bom? Dessa vez eu não coloquei musiquinha nesse vídeo. Eu tinha feito esse vídeo ontem, porém deu problema de copyright no YouTube. O YouTube bloqueou o vídeo. Então eu estou refazendo esse vídeo para que vocês tenham uma experiência sem musiquinha. Mas depois eu uso musiquinha do YouTube lá, que ele deixa disponível na biblioteca, para criar um conforto também da experiência de vídeo com vocês, tá? Mas esse foi sem musiquinha. Eu vou para minha telinha de agradecimento. Se você gostou, né, aquela fala clássica, né? Se você gostou, dê um like. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva para poder receber mais notificações e mais vídeos, ajudar o nosso canal a produzir mais conteúdo. Gente, na verdade, falando tecnicamente sobre isso, o algoritmo do YouTube, ele entende que se as pessoas interagem de alguma forma, seja dando like ou dislike, ou se inscrevendo, elas têm interesse naquele conteúdo. E se outras pessoas que seguem vocês também acessam aquilo que vocês acessaram, porque o YouTube faz isso, o algoritmo faz isso, ele passa a disponibilizar por um tempo aquele conteúdo para você e também para outras pessoas que têm afinidade com esse conteúdo que seguem vocês. Então, se essas pessoas que têm afinidade com o conteúdo também forem no vídeo que eu produzi e interagirem, ele pega e expande isso tanto para a primeira pessoa, para mais gente, e para a segunda pessoa, para mais gente que segue. Então, a partir disso, a gente vai aumentando o volume de pessoas que passam a seguir, passam a visualizar o conteúdo que é produzido, e aí eu ganho relevância na internet, e aí eu passo a ter
alguns recursos a mais à minha disposição. Então é muito importante que vocês façam isso, que vocês divulguem isso entre seus colegas, mesmo o pessoal do primeiro ano, do segundo ano, pessoas que podem estar interessadas em programação voltada para a web, porque a gente pega essa aula voltada para a escola de vocês, com conteúdo que eu dou. Então não tem nenhum problema vocês compartilharem isso. E vocês geram um engajamento maior e trazem mais disponibilidade para o meu canal. Esse meu canal não tem nenhum conteúdo pago, não tem nenhuma publicidade paga, então não tem monetização sobre esse produto, né? Eu estou trabalhando aqui considerando as horas que eu recebo da escola, então eu não estou monetizando no YouTube esse vídeo. Então vocês podem compartilhar à vontade, agradeço se vocês compartilharem, mas não com o intuito de eu receber um pagamento do YouTube, sim ampliar o canal e ter mais disponibilidade de ferramentas que o YouTube oferece para o canal, beleza? Gente, brigadão, espero que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês, com essa aula, vocês façam um site bacana para a atividade de vocês tenham uma nota excelente. A gente fica por aqui, beijo, um abraço para vocês, até o nosso próximo encontro, tchau!